Bom, números complexos, né? A gente tem a forma cartesiana ou retangular, que é igual à forma algébrica, que eu havia dito anteriormente, né? Só que aqui a gente vai tratar não mais com i. O i, ele vai ser j, né? A gente vai mudar o i para j. Só questão de nomenclatura. Tudo, né, que eu falei anteriormente vale para esse caso também. Só que a gente só está mudando, né, a unidade imaginária, a letra da unidade imaginária, que agora é j. E o que é que diz aqui? Ó? Um número complexo na forma retangular ou cartesiana é composto por uma parte real e uma parte imaginária. Nada diferente do que a gente viu antes. Ele tem essa forma, z é igual a a mais jb. É a mesma coisa que a gente viu antes. A e B, né? Ó, tem que ser número. Eles pertencem. Esse símbolo aqui é de pertence. Se é aqui. Pertence ao conjunto dos números reais. Então, A e B, né? Pertence ao conjunto dos números reais. E J é a unidade imaginária. Logo, se J é a unidade imaginária, B é a parte imaginária. E A é a parte real. Por quê? Porque B está atrelado a J, que é a unidade imaginária. E A não está. Z é quem? Ó? Z. Aqui eu só estou especificando quem é Z, quem é A e quem é B. Ó. Z é o número complexo na forma retangular. Z. Tá aqui, ó. Z. Quem é A? A é a projeção no eixo X, né? Que é a abscissa. Lembra que eu falei de plano cartesiano antes? E a abscissa, né? Ela é referente à parte real, que é o que a gente tem aqui, né? Esse termo projeção, ele indica o quê? Que é como, lembra que quando a gente tem uma lanterna e a gente liga ela e aponta ela para a parede, a gente não projeta, né, aquela sombra. Então a gente está projetando, né, no eixo X, na abscissa, a parte real, né? Aqui eu estou explicando outra forma de vocês compreender o plano cartesiano. E o B a gente vai projetar no eixo Y, né, que é o eixo das ordenadas, a parte imaginária. Ó, eixo imaginário, que é o eixo Y, ele se refere a parte imaginária. Quando vocês for fazer os eixos, não bote Y não. O eixo é IM, que é imaginário, e R ou RE, que é a parte real. Eu estou botando XY, que é para vocês lembrarem da referência, né? Só voltando, em matemática, usa-se a letra I, né, já em eletricidade, para não confundir. Como o curso de vocês envolve eletricidade, né, já que é eletrotécnica, para não confundir, a gente usa a letra J, para não confundir com o quê? Com intensidade de corrente, que lá na eletricidade a gente se refere à letra I. Então, quando a gente tem um número, o A ele vai ser projetado, né, no plano cartesiano em relação à parte real. E o B vai ser projetado em relação à parte imaginária. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. A gente tem um número Z1 é igual a J4. Quem é a parte real? 4. O 4 é a parte real. Tá vendo que ele não está associado a J? Relembrando, ó. Aqui a gente não está falando mais de I, a gente está falando de J. A gente só mudou de I para J, mas tudo que eu falei anteriormente é mantido. O 4 é a parte real. E o 4 também é a parte imaginária, que está atrelado ao J. Então, a gente vai projetar, ó, né? A gente vai projetar ou construir as paralelas, né? Como foi que eu disse lá no início. Quando a gente vai construir o plano cartesiano, a gente vai fazer uma paralela. O que é x, a gente faz a paralela em relação a y, né? Na verdade, o que é eixo real, né? Não vamos chamar de x, não, vamos chamar de eixo real. O eixo real, aqui, ó, a unidade
a parte real é 4. Então eu vou fazer uma paralela ao eixo imaginário, ó. Eu fiz essa paralela aqui, ó. Paralela, ó. Ela tem a mesma direção aqui, ó, do eixo imaginário. Aqui está oculto por quê? Porque depois a gente vai fazer a interseção das paralelas. E quem é a parte imaginária? Também é 4, ó, que está atrelada ao J. Então eu faço a paralela, né, ó. O 4 ele está na parte imaginária e o 4 também está na parte real. E eu faço uma paralela do 4, né, ó. Aqui eu fiz uma paralela do 4 em relação ao eixo imaginário. Já a parte imaginária eu faço uma paralela em relação, ó, ao eixo real, ó. Tá vendo que essa reta aqui, né, ó, essa reta aqui, ela é paralela, ó, essa reta aqui do 4 da parte imaginária, ela é paralela ao eixo real, ó. E a reta do 4 do eixo real, ela é paralela ao eixo imaginário. E a interseção, o cruzamento dessas retas é o meu ponto, ó, que é o Z1, está indicado aqui. Entenderam? A gente está representando, né, ó, os números complexos de um plano cartesiano. Só que esse plano cartesiano não é mais x e y. X passa a ser a parte real e y passa a ser a parte imaginária. Agora esse número, ó, Z2 igual a 7. Tá vendo que a gente não tem i? Se a gente não tem i, a gente só tem parte real e não tem parte imaginária. Se a gente não tem parte imaginária, a gente não vai conseguir fazer a projeção, né, ou a paralela, né, da parte imaginária em relação à paralela da parte imaginária. Como a gente não tem parte imaginária, né, aqui a gente tinha, que a gente fez uma paralela, ó. A paralela da parte imaginária, ela é paralela em relação ao eixo real, é tipo o contrário, né? E aqui, como a gente não tem parte imaginária, né, a gente não consegue fazer a paralela, né? Só tem parte real. E quando a gente não tem parte real, o ponto ele está no eixo. Aliás, quando a gente não tem parte imaginária, o ponto ele está no eixo real. Então o 7 aqui, ó, o 7 que é do eixo real, que é a parte real. Por quê? Porque aqui o número complexo ele não tem i, ele não tem unidade imaginária. Então o 7 só se referencia à parte real. Então, como a gente não tem parte imaginária, o ponto ele está no eixo real. Aqui já é o contrário, aqui a gente tem j, ó. A gente, quer dizer, se eu falei aqui, esqueça, aqui é tudo j, a unidade imaginária é j. Então, como eu não tenho j aqui, só tenho 7 puro, só tenho a parte real. Então, o ponto está no eixo real. Aqui eu tenho j, eu não tenho parte real, né? Eu só tenho o j que multiplica o 3. Então, a minha parte imaginária aqui, ó, é o 3. Então, se eu não tenho parte real, né, o meu ponto tem que estar no eixo imaginário. Exatamente o que a gente tem aqui, ó. Quando eu tenho os dois, eu vou ver as paralelas, né, ó. Lembrando que o plano cartesiano, ele não é só desse jeito aí, não. Aí a gente tá pegando o primeiro quadrante, ó. O primeiro quadrante, né, ó. Ambos são positivos, ó. Onde esses eixos se cruzam é a minha origem. A minha origem é o que? O 0, ó. Desse lado aqui, desse lado aqui, eu tenho ó, positivo. Ó. Desse lado aqui, a parte real é positiva. Desse lado aqui, a parte real é negativa. Desse lado aqui, ó, a parte imaginária é positiva. E desse lado aqui, a parte imaginária é negativa. Então, aqui, ó, nessas questões, nesses itens aqui, eu só estou pegando o primeiro quadrante, ó, onde ambos são positivos. Eu podia botar um ponto
Um número complexo que ele pode estar no segundo quadrante, quando o x é negativo, aliás, o x não, a parte real é negativa e a parte imaginária é positiva. Eu podia colocar no terceiro quadrante, quando tanto a parte real quanto a parte imaginária é negativa, ambas são negativas. Ou eu podia ter um número complexo e quando eu representasse ele no plano cartesiano, eu tenho a parte real positiva e a parte imaginária negativa, que é no quarto quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, o número complexo na forma polar, ele pode ter esse formato, né? Que é um Z, o Z que é o número complexo, o Z é o número complexo. É o módulo, que é esse Z maiúsculo, ou pode ser um minúsculo entre barras, né? Ó, que é módulo. Aí tem esse símbolo aqui e o ângulo φ, que é o ângulo que a gente acha que é esse ângulo aqui, ó. Ou ele pode estar na forma trigonométrica, né? Esse trigonométrica vem justamente das funções trigonométricas, seno e cosseno. O Z aqui é o meu número complexo. Esse Z aqui é um Z maiúsculo, que é o módulo, mas também pode ser o Z minúsculo entre barras, multiplicado pelo cosseno do meu ângulo. Mais o I é a unidade imaginária, poderia ser J, mas aqui a gente coloca I, vezes o seno do meu ângulo que eu acho. Tanto faz, se eu pedir o meu número o meu número complexo na forma polar, tanto faz você me dar dessa forma trigonométrica quanto dessa forma aqui, né? Essa forma aqui é bem mais simples. Tanto faz. Então, tá vendo? A gente consegue converter um número que está na forma polar, para um número complexo que está na forma cartesiana. A gente consegue converter o mesmo número para outra forma. Ó, tá vendo que OP, quem é OP? Isso é um segmento de reta, ó, que vai do O até o ponto P, né? OP, ele representa o Z maiúsculo, que é exatamente o módulo. Lembra que eu disse que o módulo é o tamanho dessa reta? Exatamente o comprimento da reta é o meu Z maiúsculo, que é o módulo. Ou o meu Z minúsculo entre barras. Alguns autores também chamam o módulo de Rho, que é outra letra grega, como se fosse um P invertido. O ângulo φ é o ângulo, né, que o meu vetor, né, a minha seta faz com o meu eixo real. Tá vendo que aqui, ó, a gente tem uma seta, um vetor, e ele faz um ângulo. Aqui, ó, tá vendo que ele já começa ele vai no sentido anti-horário, ó. A seta aqui, ela vai no sentido anti-horário. Então, esse vetor, esse ângulo aqui, ele tem que ser positivo, ó, porque começa do 0 grau, e vai no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Esse ângulo ele é chamado de fase ou argumento. O Z maiúsculo é o módulo, né? E aqui tem a forma cartesiana desse ponto aqui, ó. Z, A mais JB, ó. A é o que? A parte real, ó. E B é a parte imaginária, que está aliada ao J, que é a unidade imaginária. E está no eixo imaginário. As paralelas foram criadas
e o ponto de encontro entre as paralelas é o ponto P. Aqui está P, mas deveria ser Z, né? Z.